que não. Não. Tem bastante faltantes aqui. Sim. Aí a Sebast... Divana já apresentou, o próximo seria o Sebastião, né? Isso, Sebastião Silva, da UFCG. Não, também. Deixa eu abrir a lista. Daiane Soares dos Santos, da UFRB. Próxima da lista. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, Daiana. Dá para ver sim. Daiane. Desculpe, Daiane. Olá, pessoal. Olá. Como já foi apresentada, meu nome é Daiane Soares. Eu faço parte do núcleo Profilo do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou professora efetiva do Estado também, aqui no estado da Bahia, no interior da Bahia, na região do Recôncavo. O objetivo dessa comunicação é apresentar o projeto que foi aprovado no edital 2023-2025. Então, é algo que ainda está inicial, é algo ainda embrionário. Então, eu pensei em apresentar o esquema que a gente ainda está pensando de como desenvolver a pesquisa. Então, não tenho nenhum resultado ainda, a gente ainda está iniciando o segundo semestre, e esse processo ainda está o projeto ainda está nesse processo de se consolidar. O meu tema é Lélia Gonzalez e Machado de Assis, o caminho para abordar o racismo e o sexismo nas aulas de filosofia no ensino médio, né? E esse é o público, sou professora de ensino médio e estou pensando no público do ensino médio. Dessa forma, né, a minha questão, a pesquisa, a pergunta, a questão, o questionário é como abordar o racismo e o sexismo nas aulas de filosofia no ensino médio. E como, entendendo aqui que a escola é esse espaço que, sendo um reflexo da nossa sociedade, ela também reproduz agressões, sejam elas agressões físicas, agressões verbais, e muitas vezes essas agressões elas são minimizadas, digamos assim, ou reduzidas a bullying. Né? Então, são ofensas que são direcionadas à cor da pele das pessoas, aos traços físicos das pessoas negras, ao cabelo crespo, ou então ofensas direcionadas às religiões de matriz africana, ofensa, a hipersexualização também do corpo das meninas e das mulheres. E, nesse sentido, entendendo que a filosofia, quanto disciplina escolar, ela deveria estar preocupada, né, em combater essas opressões, opressões que parte do nosso tempo, fazem parte da nossa realidade. Então, eu acredito que a filosofia não deveria se abster de tratar essas questões. E acho que, como a maioria aqui, já os dois colegas que apresentaram, eu acredito que a gente sente falta desses temas nos materiais didáticos, sente falta nas bibliografias que a gente encontra para trabalhar nas aulas de filosofia. Então, eu entendo que a gente precisa criar esse debate para levar para os nossos jovens estudantes uma reflexão fundamentada, uma reflexão séria sobre esse assunto, porque, para mim, o ponto de partida para abordar essa questão seria justamente a gente apontar o problema da naturalização dessas questões, né, da gente apontar o problema da naturalização do racismo, do sexismo e das demais opressões. Então, como ponto de partida, né, eu tenho isso como ponto de partida, entendo também que nesse processo de conscientização e entendimento de como são estabelecidas as relações sociais, é necessário partir dessa desnaturalização das opressões e também discutir e combater o discurso meritocrático, o que é contraditório, essa ideologia que reproduz a lógica do mérito pessoal em uma sociedade que é marcada pelas desigualdades.
dessa forma, a minha hipótese inicial, é o reverso. A minha hipótese é justamente a de que é possível, né, através de Machado de Assis, através da literatura de Machado de Assis, e através dos artigos e dos ensaios de Lélia Gonzalez, que ambos os autores possibilitam uma abordagem do racismo e do sexismo partindo da análise das relações sociais no nosso país, pois os dois autores demonstram em seus escritos como essas opressões elas têm raízes fincadas no processo histórico de exploração e violência. Assim, ou como já foi adiantado, o meu referencial teórico ele tem 2 pontos de partida. O primeiro é a tese de Eduardo de Assis Duarte, desenvolvida no livro Machado de Assis Afrodescendente, Antologia e Crítica, e o segundo ponto de partida é o texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, presente na coletânea Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, organizada por Flávia Rios e Márcia Lima. Até o momento, a gente, como eu falei, como é algo inicial ainda, até o momento, as etapas dessa pesquisa, ela está dividida de 3 formas, e aí eu vou tentar apresentar aqui agora quais são esses três momentos, né? No primeiro momento, nós analisando algumas produções ficcionais de Machado de Assis, sobretudo suas crônicas, uma vez que Duarte afirma que é como homem de imprensa, que Machado consegue melhor tecer sua crítica ao regime escravista, e para isso, muitas vezes, ele fez uso do recurso da pseudonimia, do anonimato, para poder se posicionar a favor do movimento abolicionista. Aqui eu faço uma observação de que a tese de Duarte, ela evidencia que, apesar da crítica machadiana o colocar como isento e alheio às questões de étnico-raciais, que é possível que o autor ele se posiciona abertamente ele não se posiciona abertamente enquanto militante, mas há sim em suas produções literárias uma denúncia e uma crítica ao regime escravista. Então é através da ironia, aspecto estilístico marcante na produção de Machado de Assis, que ele aí maneja as palavras para apresentar uma elite que é hipócrita, mesquinha e exploradora. E nesses escritos, ele evidencia também o lugar e as condições em que se encontram as pessoas negras escravizadas ou até mesmo aquelas que já estavam libertas. Acreditamos que as crônicas que foram selecionadas por Duarte, elas podem ser utilizadas como recurso didático para exemplificar como eram estabelecidas as relações sociais entre as pessoas brancas e as pessoas negras no período escravista do século XIX, a recepção da sociedade com as leis e o movimento abolicionista, além do surgimento das novas formas de exploração após a abolição da escravatura. Então, na abordagem das produções narrativas de Machado de Assis, Duarte, percebo que ele abre também caminho para a gente pensar a relação entre racismo e sexismo, e aqui eu vou fazer pequenas citações. Quando ele analisa o conto Narrativa de um Advogado, de 1864, ele afirma, abre aspas, o conto vale-se da linearidade e superficialidade folhetinesca para comover e chamar a atenção para a condição da mulher afro-brasileira, mesmo livre no contexto do patriarcalismo escravista, fecha aspas. Já nas narrativas Mariana, e conto de 1871, e Sabina, poema de 1875, abre aspas, ressaltam a visão machadiana a propósito do sexo interracial responsável pela mestiçagem. E logo vemos despontar a sedução, o estupro e o abandono dos submetidos. Fecha aspas. Então, entendo que, a partir dessas citações, a relação que fica evidente entre homens brancos e mulheres negras, é uma relação marcada pela violência.
seria o nosso primeiro momento da pesquisa, a análise dos escritos, principalmente das crônicas de Machado de Assis, para poder mostrar como ocorre, ou como ocorria, melhor dizendo, essa relação entre as pessoas brancas e as pessoas negras. No segundo momento, a gente tem pensado e dividido da seguinte forma, né? A nossa proposta é refletir sobre a tese de Lélia Gonzalez, do racismo como uma neurose que se manifesta na cultura brasileira, do racismo enquanto uma patologia que, na mesma medida em que é invisibilizado, ocultado, não refletido, o seu sintoma ele fica evidenciado na estrutura social e política da nossa sociedade, que demarca os lugares que serão acessados por cada grupo social, legando aos negros apenas os espaços marginalizados. Então, enquanto Machado ele vai utilizar a dissimulação por meio da ironia como método de sua denúncia, no ensaio Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia vai utilizar uma linguagem mais ácida, digamos assim, uma linguagem também irônica, e vai partir dessa tese da negação do racismo como um fator preponderante na nossa sociedade. Então, Gonzalez ela vai apontar esses aspectos constituintes do racismo e do sexismo no Brasil e suas implicações na formação da sociedade e, consequentemente, na formação dos indivíduos. Então, a gente destaca que, a partir desse ensaio, é possível discutir a necessidade da desnaturalização dessas desigualdades, discutir o mito da democracia racial, além de problematizar essas concepções meritocráticas, como já mencionado anteriormente, que estão muito presentes na nossa sociedade. Dessa forma, acreditamos que, após estarmos munidas dessas reflexões teóricas, que será feita na primeira e na segunda sessão, proporcionada pela dupla aqui referencial, Machado de Assis e Lélia Gonzalez, o nosso terceiro passo é justamente fazer a conexão entre esse passado com a nossa realidade, né, com o nosso presente. Mostrar como que as referências que serão utilizadas, ela pode explicar como é essa realidade vivida pela população negra atualmente e como essa realidade está estritamente implicada com a formação da nossa sociedade no tempo passado. E aqui, infelizmente, a gente tem que deixar claro que é um passado, mas que, infelizmente, ele reflete no nosso presente, pois, apesar do contexto e do período ser outro, o contexto e o período ser diferente, a realidade vivida pela população negra no Brasil, nos dias atuais, ainda é uma reflexão desses anos de opressões e exploração. Por fim, a nossa intenção, o nosso produto, né, para finalizar, apresentar um pouco do produto, o nosso produto, ele visa, como produto, a gente visa desenvolver um roteiro teórico-filosófico com a indicação dos textos analisados, então, indicar nesse produto crônicas, ou poemas, ou contos de Machado de Assis, e também os artigos, os ensaios de Lélia, que podem ser trabalhados em conjunto com esses textos, para serem abordados em sala de aula, para serem abordados nas aulas de filosofia, no ensino médio especificamente. Então, a gente entende que a contribuição da produção teórica e literária, tanto de Lélia quanto de Machado de Assis, podem ser abordadas a partir das áreas, seja de ética, estética, política, antropologia, linguagem, objetivando propor uma sequência de aulas de filosofia que possibilitem analisar e refletir o racismo e o sexismo e como que esses problemas eles estão presentes na nossa atualidade, na nossa realidade. E aqui, para finalizar, eu só queria falar também que a gente vê nessa proposta uma abertura para ser trabalhada de forma conjunta com outras disciplinas da grade curricular, como língua portuguesa, história. Eu acho que seria até mais rico, né? Seria até mais enriquecedor
se as outras áreas pudessem colaborar, né, como língua portuguesa, literatura, história, sociologia, é isso. Legal, Daiane, parabéns pelo seu trabalho. É fantástico, né, começar a ter caminhos para que os professores possam trabalhar esses assuntos, e a importância que você coloca do produto, né, porque atualmente é muito difícil encontrar material, inclusive, né, encontrar um subsídio para trabalhar. Eu gostaria de perguntar sobre a sua opção pela história, digamos assim, né? Porque durante a sua fala, eu fiquei pensando, bom, mas por que Machado de Assis, né? Por que tão longe na história? Agora, no final, me pareceu bastante interessante, porque quando você diz, daria para fazer uma conversa com a história, por exemplo, né? Então, é para dizer que o racismo e a naturalização das opressões não é de hoje, né? Tem uma história que constitui, porque me deu muita vontade de falar na Conceição Evaristo, enquanto você falava, porque eu pensei assim, quando você disse, olha, é preciso mostrar que isso não estava acontecendo só no passado, está acontecendo agora, a naturalização das opressões, o racismo, o sexismo, também está acontecendo agora. Então, a minha responsabilidade como professora e como também orientadora de trabalhos do prof, está me dizendo para não colocar a Conceição Evaristo na jogada, porque você já tem muita gente para trabalhar. Mas a minha irresponsabilidade está dizendo que talvez não seria interessante oferecer os dois, por exemplo, Machado de Assis e Conceição Evaristo, para poder dizer para o estudante, olha aqui, tem uma origem, mas veja como é hoje, a Maria da Conceição Evaristo, é hoje, é uma Maria que pode estar ali pegando ônibus no ponto aqui da cidade respectiva de cada um de nós, né, e que pode acontecer da mesma maneira. Talvez me deu vontade de sugerir um trabalho que fosse comparativo, para poder fazer aquilo que você disse que seria importante no seu trabalho, que é mostrar também que hoje, que essa coisa não sumiu, que não é algo localizado lá na história. Mas considere que essa minha sugestão é irresponsável do ponto de vista do andamento de um trabalho do prof, que já tem elementos demais, né? É só uma coceirinha teórica e um pouco, assim, né, pessoal, amor pela Conceição Evaristo. Comente, fique à vontade para comentar. Eu gostei. Eu não tinha feito essa relação, mas assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu vou levar a proposta também para a orientadora. Acho que seria bem interessante, mas fica um pouco mesmo com esse receio da questão do tempo, né? Eu acho que é uma perspectiva bem interessante, mas que o único receio é o tempo que a gente tem para desenvolver. Em relação ao do porquê a história. E isso surge da sala, é uma questão que surge da sala de aula, né? Do porquê Machado de Assis, porquê retomar a história, surge da sala de aula, de uma necessidade que eu percebi na sala de aula, porque sempre que tentava tratar sobre alguma questão, por exemplo, falar de intolerância religiosa, eles não conseguem perceber essa relação, né, da intolerância com a colonização, né, eles não conseguem perceber essa relação da intolerância com o racismo, essa ideia mesmo de naturalizar, né, as questões. E aí eu senti essa necessidade de ter essa ligação com a história para poder explicar essa relação. Não é do nada, não é uma questão... A intolerância ela não é natural. Né? A gente foi ensinada que existe um certo e um errado, uma religião boa e uma religião ruim. E isso está lá no início da colonização, né? A sua origem está lá na colonização. Então, recorrer à história surge por isso, dessa necessidade em sala de aula, né, de sempre que for tratado dessas questões relacionadas a opressões de raça, do sexismo, sempre que a gente trata dessas questões, eu sinto essa falta porque a gente costuma, eu falo isso com meus colegas, a gente costuma partir sempre
achando que eles têm uma base para aquilo que a gente vai trabalhar, achando que a gente chega para trabalhar de determinadas questões, achando que nosso ponto de partida é o suficiente porque eles tiveram uma base antes. E aí que você percebe que não tem eles não sei, não é nem se eles não conseguem fazer essa relação histórica ou se não é suficiente, né? A preparação que eles tiveram não é suficiente. Então, a necessidade de voltar à história, de utilizar Machado de Assis, foi nesse sentido mesmo de talvez facilitar essa ponte do hoje com ontem. Sem dúvida, Daiane. Acho que eu não tenho nada a questionar quanto à escolha do Machado de Assis. É só, novamente, eu digo, é irresponsabilidade minha, mas